Então, se tu precisa aprender sistemas de equação para gabaritar todas as questões disso na prova, cara, nesse caso aqui, galera, cabe muito bem a gente resolver pelo método da adição. Como assim, professor? Método da adição. Primeiramente, quero deixar para vocês o seguinte, que existe uma propriedade na matemática que diz que eu posso fazer a mesma operação, que eu posso fazer uma operação numa equação, desde que eu faça a operação dos dois lados da igualdade. Então, por exemplo, se eu pego aqui uma equação do tipo x mais, vou colocar esse exemplo, x mais y igual a 78. Eu posso multiplicar todo mundo por 5, por exemplo. 5x mais 5y. E aqui o 78 vezes 5 é só dividir por 2, vai dar 390. Beleza? Ah, professor, tá, entendi. Eu posso multiplicar por qualquer número. Qualquer número. Tu pode multiplicar por qualquer número, cara. Exatamente isso, qualquer número. Ah, professor, e por qual número eu multiplico? Aí depende da questão. Aí você vai pelo que for melhor para você. Por exemplo, nesse caso aqui, para a gente fazer o método da adição, deixa eu escrever a adição aqui, ó. Adição. Para eu fazer pelo método da adição, é bem simples. O método da adição consiste em eu somar as duas equações. Só que eu não posso simplesmente chegar e somar, tem que pintar um clima. Tem que pintar um clima para eu poder somar ali, porque o método da adição ele consiste em eu somar e excluir uma incógnita, né? Porque só tem como eu resolver uma equação se eu tiver apenas uma incógnita, se eu tiver uma incógnita só, um tipo só. Então, por exemplo, se eu tenho uma equação que tem x, y e z, eu não vou conseguir encontrar x, y e z só com essas informações. Agora, se eu tenho uma equação só com a, 3a mais 4a ao quadrado menos a vezes 7, eu vou conseguir encontrar o valor de a. Ou pelo menos dizer se ele existe ou não. Eu vou conseguir definir o valor de a. Então, se eu tenho uma equação, eu preciso de uma incógnita para resolver. Certo? Tá. O que precisa acontecer para eu excluir uma das letras? Eu preciso ter em cima uma letra e embaixo menos essa letra. Então, aqui, por exemplo, eu teria que ter o x em cima e o menos x embaixo. Ou vice-versa, né? Poderia ter o menos x em cima e o mais x embaixo. Se fosse, por exemplo, 3x mais 4y igual a tananã, aqui embaixo, para eu tirar o x, eu teria que ter menos 3x mais qualquer coisa vezes y igual a tananã. Entenderam? Eu tenho que ter mais em cima e menos embaixo, com os mesmos valores. Aí, uma das táticas que eu posso usar é pegar essa primeira equação e multiplicar todo mundo por menos 1. Se lembra que eu posso multiplicar todo mundo por menos 1? Olha como é que ela vai ficar. Vai ficar x vezes menos 1, menos x. Agora, o y vezes menos 1 vai dar menos y. 78 vezes menos 1, menos 78. E eu vou repetir esse carinha aqui. Tanto faz a ordem que eu coloque eles, tá? No sentido de colocar o x mais 2y em cima ou embaixo do menos x menos y. Nananana. Beleza, virou um. Agora eu posso somar as equações, tá? Esse daqui é o método da adição. X menos x, corta, vral. Viu? Consegui eliminar o x. 2y menos y vai dar y. E agora é só eu fazer aqui o 78 menos 110. 80, 90, 100, vai dar 20 e 80, 90, 100, vai dar 32. 10, 10, 11, isso, 32. Y vale 32. Fala, Laís, boa noite, tudo bem contigo? Um salve aí. Na pausa para dar um salve aí pro pessoal. Salve aí, pessoal que tá na live. Muito importante essa live, muito importante mesmo. Cara, depois que eu descubro o y, eu faço o quê? Eu volto aqui em alguma dessas duas equações. Eu vou escolher a primeira que eu considero mais fácil. Então, ó, voltei na primeira equação. E aí, eu substituo. E aí eu substituo no lugar do valor que eu encontrei, né?
caso eu encontrei quem? Encontrei o x, o y. No lugar do y, ó, lembrando, a primeira equação é essa. E aí no lugar do y eu vou colocar o valor que eu encontrei, ó, 32 igual a 78. Aí resolve a equação normal, ó. 78 menos 32. X vai ser 46.